Doutor Tavares Rebelo, muito obrigado. Terminamos assim este programa, esta conversa aberta que viemos realizar aqui ao Porto. Foi nosso convidado hoje o Presidente da Casa dos Açores do Norte. Até uma próxima oportunidade. Semana passada estava. Depois tem aqui um rosto de dados. Depois, antes de prosseguir, se é a chave nas quais nós vamos fazer, de uma forma muito informal, oferece uma chávena para a fecundação desta. É igual. Não é vista alegre. Porque é SPAL, o programa de chave ia ser chávena de chá. Não sabemos. Não, tem as coisas bonitas, o ouro, não sem óculos. Não tem nada escrito, só ver. Tem. Ah, tem. Não tinha visto nada. Alfa Bastos, Feirense do Coração. Samuel Costa, no Jornal do Matosinhos. Boa Brito. Eu já não sei, já o cumprimentei. Representação da Unidade, já conhece, não é? Esta jovem, Débora, foi, enquanto é estudante, tem-se passado. Recital de guitarra clássica por Adalberto Martins. Universitário, natural de Angra de Heroísmo, da Ilha Terceira. Estudante finalista do curso de Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da cidade do Porto. Para além da sua vida académica, tem-se dedicado também ao estudo de guitarra clássica, sendo aluno do curso de guitarra clássica do Conselho. Eu esqueci
Em seguida, agradecia que me fizessem o favor de desligar os telemóveis.
Tenho a certeza e esperamos que continuem este excelente trabalho. Queremos desejar muitas felicidades, Presidente da Casa dos Açores do Estado do Rio Grande do Sul. Da Casa de uma destas comemorações e agradecemos generosamente o convite. Lamentamos não estar presente neste especial momento um representante da comunidade açoriana do Rio de Janeiro por motivos de força maior. E enfatizamos, e peço, se faz favor, se quiser dar já a mensagem então. Atuamos desta Casa do Norte em prol dos portugueses, em especial os açorianos. Trago aqui uma mensagem. Do outro lado do mar, desse imenso rio Atlântico, como muito bem lhe chamou o escritor açoriano, ilustre membro da Casa dos Açores da Nova Inglaterra e antigo Presidente da Assembleia Geral, tenho a honra de ser humilde portador de uma saudação amiga, contendo um verbal cartaz de feliz aniversário. Sucesso que as páginas do Boletim da Casa dos Açores da Nova Inglaterra registrou com apreço bem assim a imprensa luso-americana. Entre uma pequena lembrança para a Casa dos Açores do Norte. Muito obrigado. Apesar. É muito bonito. Senhoras e senhores, eu vou então tentar dar conta da solicitação que me foi feita pelo Dr. José Maria Teixeira Dias, no sentido de dar a conhecer um pouco este estudo sobre as instituições e os ideais educativos nos Açores. Claro que isto para mim eu encarei como um pouco mais de 10 anos, mais ou menos, e os Açores, como vocês sabem, dão-se a conhecer devagar e também não tem que ser com pressas, penso eu, que se tem que conhecer. Eu vou ler, espero não maçar, não porque o livro mace, mas talvez porque o meu discurso possa ser às vezes um pouco mais complicado. Este estudo pode ser abordado segundo dois eixos distintos, por um, políticas e sociais, por outro, o eixo da educação, dos seus percursos ideológicos e dos estilos de pensamento. É na conversa ou nos interstícios destes dois eixos, obviamente imbrincados um no outro, pelos currículos e pelas figuras protagonistas, agentes. Claro, que aqui não se esquecem os sujeitos de ação, os atores e autores de todo o processo educativo e de acabamento justifica a educação e a instrução. Claro que a ideia de ideal permite a reflexão em torno daquilo que se nos parece uma ideia clara e distinta, as práticas e objetivos pedagógicos, mas encerra toda uma historicidade. Excelentíssimo Sr. Presidente, acerca do livro que ora apresento ao público, gostaria de proferir algumas palavras de agradecimento. Em primeiro lugar, à Casa dos Açores no Norte e, em especial, ao Presidente da sua direção, Dr. José Manuel Rebelo, que, desde o primeiro instante em que foi contactado e preocupações em que se encontra envolvido. Aceite, Sr. Presidente,
Os meus agradecimentos e desejos muito sinceros de prosperidade para a casa que tão sabiamente dirige e desejos esses que estendo a toda a sua família. À doutora Carla Sofia, porque parte integrante da família, só tenho a pedir desculpa pela prova que quis fazer. Bem, o prazer que sinto ouvindo aquilo que ela disse. Permitam-me também um agradecimento muito especial aos pais da Carla Sofia e aos meus sobrinhos pela sua... Com esse produto possam ajudar a comprar a cadeira que tanto ambicionam. Ainda não tive a oportunidade de antes de começar, o Sr. João Pacheco referiu que o José Rebelo tinha apadrinhado a ideia do Conselho Mundial da Casa dos Açores, mas foi ele que teve a ideia. A ideia nasceu dele, num colóquio no Ateneu Comercial de Porto em 1997, quando ele teve a ideia de propor a criação de uma estrutura mundial. E relativamente ao Sr. Dr. Teixeira Dias, diz que guardou a reforma para escrever umas coisas e tratar de coisas que gosta de fazer. A minha reforma, que foi em 2002, veio acrescentar ainda mais trabalho na liderança desta casa, embora o trabalho me dê muito gosto de fazê-lo, no entanto as tais coisinhas pessoais estão atrasadas, não as tenho feito. Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, caro amigo Presidente da Assembleia Geral da Casa dos Açores do Norte, caros amigos e colegas de direção das Casas dos Açores aqui presentes, de Lisboa, do Algarve e da Nova Inglaterra, e minhas senhoras e meus senhores e amigos. A Casa dos Açores do Norte nasceu por escritura pública, lavrada no 4º Cartório Notarial do Porto, no dia 6 de março de 1980. Faz amanhã 25 anos. Na rua José Falcão desta cidade. Portanto, esta Casa dos Açores é a tripeira, nasceu nesta cidade, na freguesia da Vitória. Sendo notário o Dr. Álvaro Costa, se bem que a festa da inauguração tenha tido lugar na rua Mouzinho da Silveira, na então sede da Associação Industrial Portuense, no dia 29 de novembro desse mesmo ano, com a presença do então Presidente do Governo Regional, Sr. Dr. João Bosco Mota Amaral, e do anfitrião, Presidente da AIP, Engenheiro Almeida e Sousa. Portanto, esta casa também posso dizer que foi apadrinhada também pela Associação Industrial Portuense. Não posso deixar de sublinhar a extraordinária isenção e apoio dos 3 sucessivos Presidentes do Governo Regional dos Açores, Dr. João Bosco Mota Amaral, Sr. Alberto Romão Madruga da Costa e Sr. Carlos César aqui presente, que com influência, cartas, entrevistas e contatos pessoais contribuíram todos para a concretização deste sonho que foi este, de termos uma sede própria, a qual existe aqui, nestas paredes, este chão, este teto, desde 1999. Mas seria injusto não dizer que foi Vossa Excelência, Sr. Presidente do Governo Regional, Sr. Carlos César, foi Vossa Excelência que nos valeu quando a previsão orçamental para a construção foi ultrapassada e que conduziu um processo de permanente e regular atenção para com esta casa, mediante o recurso ao instrumento jurídico de um protocolo transparente e público que nos tem permitido ter as portas abertas e manter a imagem dignificada da nossa região aqui no Porto. Mas como é que nasceu esta casa? Nos anos subsequentes à instauração da democracia, começou a sentir-se
entre os açorianos residentes no Porto um desejo de união ou reunião à volta de um órgão ou associação que representasse o nosso arquipélago. Esse sentimento poderá ter tido origem nas alterações político-sociais da época, nas interrogações sobre o devir e no instinto gregário consequente. Poderíamos também acrescentar a autoestima coletiva, originada na afirmação autonómica regional emergente. Este espírito terá presidido à fundação desta casa em 1980. Os sócios fundadores eram originários de quase todas as ilhas, incluindo uma senhora continental, natural de Coimbra. Esta fundadora, Dona Manuela Rodrigues, está aqui na primeira fila, tem o prazer de a ver aqui na minha frente, esposa do engenheiro Guilherme Rodrigues. Esta fundadora tem para nós um caráter especial, porque exprime o sentimento que ainda hoje existe nesta instituição de abertura aos outros, mesmo não sendo açorianos. Dos nossos atuais sócios, 60% pagam regularmente as suas cotas. As cotas simbólicas. Qualquer dia de uma Assembleia Geral temos de tomar uma medida impopular, que é subir as cotas. E 26% são nascidos na Ilha de São Miguel. 23% são originários do Porto e Grande Porto. O Faial ocupa o terceiro lugar com 13% dos associados e a terceira, o quarto, com 12%, seguida do Pico, com 6%. De resto, temos sócios de todas as outras ilhas dos Açores, mas também de Aveiro, Trás-os-Montes, Minho, Lisboa, Alentejo, Algarve, Angola, Moçambique, Brasil e Canadá. Retenha-se que a origem geográfica que vem em segundo lugar é a dos naturais do Porto, 23%. Esta casa não é uma casa para açorianos, é uma casa para amigos dos Açores, sejam ou não nascidos no arquipélago. O facto de haver poucos açorianos a norte do Rio Douro, numa consulta feita em 2000 ao INE, Instituto Nacional de Estatística, foi-nos fornecido um número de cerca de 3.000, não chegava a 3.000 açorianos nascidos nos Açores, entre os rios Douro e Minho. Número este, de certo, hoje diminuído, porque não há corrente migratória regular, como todos sabemos, do nosso arquipélago para o norte. Mas o facto dos nossos conterrâneos aqui serem pouco numerosos e terem tendência a serem cada vez menos, pela inexistência da corrente migratória de que falei atrás, não nos desmotiva e não tira importância à Casa dos Açores do Norte. Antes, pelo contrário. A importância de uma Casa dos Açores não lhe vem de quem está à sua frente, nem do edifício que ocupa e lhe pertence, nem sequer da representatividade territorial que não tem. A importância de uma Casa dos Açores pode medir-se pela vontade de servir os interesses da comunidade, das comunidades, sem dar a impressão de que nos estamos a servir a nós próprios. E isto consegue-se definindo prioridades e objetivos, privilegiando a solidariedade, o diálogo e a tolerância, estabelecendo pontes, transmitindo convicções. A Casa dos Açores do Norte é uma porta aberta dos Açores no norte de Portugal, que pretende transmitir aos nortenhos a imagem dignificada da nossa região. Ao longo destes 25 anos de existência e na prossecução dos seus objetivos estatutários, temos realizado muitas dezenas de atividades de promoção da nossa cultura e identidade regionais, sempre com a preocupação de sermos, em simultâneo, um espaço intercultural, de aproximação e de conhecimento mútuo com agentes do Norte. Daí que a Casa dos Açores seja também um espaço aberto à cidade do Porto, ao Norte e até ao Noroeste peninsular, se houver condições para tal.
Daqui pode inferir-se que esta é uma casa para servir os interesses dos Açores e dos açorianos. E todos, desde o Governo às autarquias, da Universidade, com a qual já temos um protocolo, às empresas e indústrias da região, podem e devem utilizar esta estrutura para a promoção e dinamização dos Açores nas suas várias vertentes, sejam culturais, sociais ou económicas. Aqui no Porto, para além da Direção Regional de Turismo, não se inclina no posto de turismo com recíproco interesse para a região, porque os turistas nortenhos, nas palavras do Sr. Secretário Regional da Economia, Professor Duarte Ponte, preferidos nesta casa repetem em visita aqueles que compram mais prendas para os seus familiares, para os seus amigos. Mas também para a Casa dos Açores do Norte, é representada para a renda mensal que nos paga. Temos outros espaços disponíveis para alugar. A quaisquer outras entidades, a comemoração do centenário de Vitrine de Mésio em 2002, possibilitando a edição de uma coleção prestigiada de pratos em louça da Lagoa, com motivo. Os atuais corpos dirigentes, sucessivamente eleitos com pequenas alterações desde 1987, manifestaram desde o Governo Regional, sejam a outras entidades. Quaisquer apoios ou subsídios obrigam a contrapartidas e investigadores. Mas no âmbito dos problemas sociais e no âmbito do protocolo que celebramos com a Liga dos Amigos do Hospital de Angra do Heroísmo, temos apoiado e acompanhado doentes das ilhas do Grupo Central e Ocidental e até organizamos, infelizmente tivemos que fazer, um funeral. Um dia, a polícia, a esquadra da polícia do aeroporto de Sá Carneiro telefonou-nos a dizer que... E então pedia a Maria Manuel para entregar ao Sr. Presidente Carlos César já essa saída. Algumas pessoas, eu não conheço as pessoas todas, portanto tenho que chamar, se não estiverem, o Dr. Liliana Pereira, Presidente, o Sr. António Pessoa, Presidente da Casa dos Açores do Algarve, o Sr. João Pacheco, Presidente da Casa dos Açores de Nova Inglaterra. Não está cá o Presidente da Casa dos Açores Virtual, ainda, Carlos Alberto Muniz, não o vejo. O Sr. Engenheiro Rodrigues. O Sr. Dr. Jorge Ferreira. O Sr. Engenheiro Luís Quental, também onde não está, não vejo. O Sr. Fernando Maciel. O Sr. Dr. Télio. O Sr. Arquiteto Serpa Magalhães. O projeto desta casa, também não... Uma garrafa de vinho de Porto não foi de 1980, porque o ano de 1980 não era uma boa colheita, mas é de 1975 e está uma garrafa de finalizada. Depois há de divulgar para ver se tem escrito de um lado e do outro. Sim. Obrigado. Lisboa, estimados amigas e amigos, senhoras e meus senhores. É com o maior gosto que me associo pessoal e institucionalmente às comemorações do 25º aniversário da fundação da Casa dos Açores do Norte. Felicito a sua atual direção, bem como todos os associados que garantiram a nossa região autónoma assumiu, por imperativo dos seus fundamentos e pela vontade dos seus dinamizadores, a responsabilidade de evocar e representar a comunidade. Foram certamente muitos os momentos de desânimos e de renovados entusiasmos.
Mas o que pula perante este sinal de perenidade, assinalando-o simultaneamente. É dessa mesma forma, de resto, que todos nós sentimos quando falamos nos Açores, envolvidos quase 30 anos após a consagração constitucional da sua autonomia, considerando a energia que depositamos no nosso jovem autogoverno e os cuidados que empenhamos na consolidação da nossa afirmação autonómica. A Casa dos Açores do Norte nasceu já nessa fase de construção regional, sob a égide de poderes políticos e administrativos próprios. Foi exatamente a autonomia político-administrativa da nossa região que nos permitiu e permite registar, num plano operativo projetado no exterior, as saliências da nossa cultura e identidade própria, formalizando uma atitude específica na comunicação e na união dos açorianos espalhados pelo mundo e na divulgação dos Açores. Nos dias de hoje, sendo praticamente residual o fenómeno imigratório nos Açores e, pelo contrário, passando a nossa região à condição receptora de milhares de imigrantes, os desafios, quer para o Governo, quer para as nossas instituições associativas em diversas paragens, são naturalmente diferentes, mas também estimulantes. Por outro lado, os ganhos adquiridos na mobilidade das pessoas levam a que aqui no Porto, no Grande Porto, no Norte, como em outros lugares, estejam com caráter temporário, mas com cada vez maior frequência, açorianos a concluir ou a aperfeiçoar a sua formação académica, em intercâmbios organizados, em ações de negócios ou em incursões de lazer. Sendo assim, pelo menos os sujeitos ativos de transmissão dos nossos legados culturais e identitários são, em cada vez menor número, nascidos nas nossas ilhas, ou quando o são, permanecem cada vez menos tempo deslocados no mesmo lugar. Urge, por isso, readaptar, face à nova realidade, a diversidade dos objetivos e das ações que as Casas dos Açores, tal como outras associações de raízes açorianas, desenvolvem de acordo com esses novos destinatários.